Então, por exemplo, essas máscaras aqui, desses 3 personagens, eu posso alterar ela bem aqui, ó, na minha lista. Aqui eu coloquei só 3 como exemplo, né? Mas você pode ter vários formatos e alterando aqui na lista, ele altera ali. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar do input list, que ele é muito mais do que uma playlist, apesar de ser usado muitas vezes assim e pode ser usado assim. O list, ele permite que a gente execute elementos que não estão necessariamente dentro do projeto. Essa é a grande diferença da playlist que a gente cria no Vmix. A playlist você precisa importar os elementos para dentro e a playlist organiza como você vai executar. A lista não. A lista você executa dentro do Vmix coisas que estão fora. Eu vou inserir aqui 3 videozinhos. É só clicar no botão adicionar, localizar os arquivos e ok. Quando a gente cria uma lista, aqui são os vídeos que eu importei agora, a gente vem aqui do lado direito e aqui aparecem todas as listas que eu tenho no meu projeto. Aqui eu tenho algumas outras. Deixa eu renomear essa aqui que eu acabei de criar, vai ficar mais fácil da gente achar. Então aqui nessa guia das listas, eu vou achar aqui os meus vídeos exemplos. Está aqui os 3 vídeos que eu inseri. Eu estou mostrando aqui como uma lista pode funcionar com uma playlist. Então aqui eu tenho alguns controles, eu posso adicionar mais, eu posso editar o nome dos vídeos, eu seleciono aqui, clico no edit e altero o nome. Posso remover, posso alterar a ordem, isso ele faz uma ordem aleatória. E eu posso exportar a minha lista, as configurações da minha lista. Aqui embaixo, quando eu aperto no Playout, ele executa. Se o Auto Next está habilitado, ele passa para o próximo. Auto First, ele começa pelo primeiro. O Loop habilitado, ele vai ficar rodando. Então se eu clico no Playout, ele executa e passa para o seguinte, e assim vai. E eu posso selecionar também aqui manualmente. Já troquei de um para o outro manualmente. Não tem nenhuma transição, né? Ele só vai direto. Eu também posso passar aqui em cima, né? Na janela, se ele está no preview, eu consigo também fazer por aqui. Eu consigo pausar, eu consigo passar para o próximo e assim por diante. Passou para o próximo vídeo. Apesar deles parecer o mesmo, né? Mas é outro vídeo porque são videozinhos de chamada do Fazendo Barulho que eu inseri aqui. Eu falei que a gente podia exportar a lista. Vou mostrar aqui o que acontece. Eu tenho aqui essa lista de 3 vídeos e eu vou exportar ela. Já salvei a minha lista. Quando eu precisar inserir essa lista em outro projeto, basta eu vir aqui, input, lista e localizar aquele arquivo. Então add aquele arquivo, eu coloquei nos vídeos, tá aqui. Ele já me criou uma lista. Já veio aqui exatamente com os 3 vídeos que eu tinha inserido. A lista também pode simular uma playlist de áudio. Então aqui eu já importei uma chamada músicas. Eu vou mostrar para vocês aqui. É o mesmo processo, né? Importar. E eu tenho aqui 4 músicas. Eu posso usar como BG esses vários áudios. E ele não precisa entrar no PGM nem no overlay, nem nada. Eu dou play aqui mesmo. Mas quando a gente usa uma lista de áudio para fazer BG, por exemplo, a gente precisa mexer em algumas configurações aqui da própria lista, que é desabilitar essas caixinhas aqui, de mixar automaticamente o áudio, de dar play automaticamente, de restart com a transição e de pausar com a transição de saída. Você desabilita tudo isso, porque aí quando você dá play, ele executa. Então ele executa e não vai parar, né? Se você mexer em alguma coisa, entrar com outra transição, eu habilito o áudio e dou play. E vou habilitar o loop também da minha lista. Então ele está executando e vai
tá aqui com o Auto Next habilitado, com o loop habilitado e o áudio habilitado. Então ele está executando o tempo todo, beleza? E eu posso trocar de um para o outro aqui, à medida da nossa necessidade, né? A lista pode ser também uma poderosa ferramenta de organização e automatização do nosso projeto. Então, por exemplo, essas máscaras aqui, desses 3 personagens, eu posso alterar ela bem aqui, ó, na minha lista. Aqui eu coloquei só 3 como exemplo, né? Mas você pode ter vários formatos e alterando aqui na lista, ele altera ali. E não só na máscara, naquela máscara, eu posso ter também a borda aqui, que eu vou colocar, mas essa borda tá errada porque o corte dele tá pronto, assim. Então eu tenho um conjunto de máscaras e um conjunto de bordas da máscara em 2 listas separadas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso facilita muito para a gente editar o nosso projeto, porque você pode ter essas listas salvas e importar para qualquer projeto, e assim você tem a sua automação de máscaras bem legal. Para a gente fazer essa automação da máscara, o que a gente tem aqui? Eu importei uma lista das formas que eu criei no Photoshop e também uma lista com as bordas. A máscara no VMix funciona assim: o que é preto ele vai cortar, ele vai tirar da minha imagem, e o que é branco fica, e o que for cinza fica transparente, né? Dependendo do tom de cinza que a gente usar. Eu já falei disso aqui em outro vídeo. Partindo desse princípio, eu criei um input list, as máscaras de formas que eu queria, que é esse input aqui, e dentro dele eu tenho 3 retângulos aqui. Então eu tenho 3 formas aqui, que são essas. Eu dou 2 cliques e ele muda ali. Como a minha lista ela não tem autoplay, ela não tem auto next, ela tá toda, a automação dela está toda desabilitada. Então quando eu seleciono aqui a imagem, eu só mudo a cara, eu só mudo o primeiro elemento, o elemento visível da minha máscara. E a mesma coisa com a borda, que é essa outra aqui, essa outra lista, bordas mask. Aqui eu tenho um pouco mais, porque eu tenho 2 espessuras de borda. Eu tenho as formas, né? Eu chamei aqui, aí você organiza como você quiser. Eu tenho as formas e o tamanho das máscaras aqui no nome do arquivo, o tamanho da borda, né? E eu também tenho um objeto aqui chamado nada, que ele é totalmente preto. Eu vou mostrar aqui por que isso. Deixa eu mostrar aqui como é que funciona na prática. Eu vou importar um outro elemento aqui, só como exemplo, para não mexer naquilo que eu já fiz. Pronto, importei aqui o velhinho. Como é que eu boto uma máscara nele? Aqui na configuração, Color Key, e aqui eu tenho a máscara, Key Fill Input. Então eu vou dizer qual é o objeto que vai ser a máscara aqui do meu velhinho. Então nesse caso eu vou inserir aqui o item 11. Pronto, ele já cortou. Então o meu velhinho, quando eu mexo aqui na forma da máscara dele, ele mexeu na forma da minha máscara, você vê aqui que já é aplicada ali no velhinho. E assim nos outros elementos que eu inseri a máscara desse jeito. Com a minha borda, eu fiz um processo um pouco diferente. Porque esse elemento aqui, 10, é a máscara da minha borda. Eu tenho um outro elemento que é o preenchimento da minha borda, que também é uma lista. Preenchimento bordas é uma lista com várias texturas. Que aqui no meu Fill Input eu marquei a minha máscara de borda. Deixa eu desabilitar aqui só para vocês verem o que tem. Ó, é uma pasta com as imagens. Deixa eu botar aqui então. Então quando eu troco aqui, ó, eu tenho essas texturas. Então nesse elemento
que é uma lista, eu vou aplicar a máscara da minha borda, que é o input 10. Aí a minha borda já está preenchida. E eu mudo o preenchimento da minha borda, basta clicar aqui, seguindo o mesmo princípio, né? Eu posso ter aqui qualquer imagem. É importante que ela seja do tamanho da minha composição, no caso aqui é Full HD, então 1920 por 1080, porque aqui você não tem nenhum controle individual do tamanho dessa imagem, então ela já precisa vir no tamanho certo. Aí você reparou que a minha borda muda completamente. Vamos ver lá para aqueles elementos iniciais. Quando eu mudo a textura aqui, ele muda ali os meus elementos. Então quando eu mexo no preenchimento, eu altero todos os outros elementos. Então isso vai fazer parte do meu layout. Ele acompanha o tamanho, né? Você pode ver aqui. Eu vou mostrar agora a organização do projeto para que essa automatização aconteça. Então quais são os meus elementos? Eu tenho aqui as 3 entradas dos meus personagens. E aí pode ser uma videochamada, pode ser uma câmera local. A partir daqui, eu não mexi nos meus originais, eu criei um virtual. Como é? Botão direito, criar virtual input. Eu vou criar, ele vai aparecer do outro lado. Vou fazer isso como exemplo, seguindo o raciocínio. Criei os 3 virtuais e nesse virtual eu apliquei a máscara. Vamos ver aqui como é. Na guia coloquei Fill Input, Formas Mask. Pronto, apliquei a máscara. Agora eu vou aplicar o meu contorno. Como é o contorno? Nos Layers. Aí aqui acima dele eu coloco o meu preenchimento de borda. Por que eu não boto a minha máscara de borda? Porque a minha máscara de borda é um elemento branco e preto. Vou botar aqui só para você ver. É um elemento branco e preto. Não é isso que a gente quer. A gente quer o preenchimento da borda, que é o que está cortado. Eu usei a minha máscara de borda para cortar o meu preenchimento da borda. Para não ficar repetido, eu vou fechar ele, ok? Mas é o mesmo aqui do meu input 8. Aí com os meus 3 elementos já mascarados, eu criei esses meus outros elementos aqui de baixo. São as minhas cenas. A lista é quase um mixer, que a gente troca de um para o outro as coisas, né? Mas a gente não tem controles, a gente não tem alguns controles, né? Do objeto específico. E nem tem transições entre um e outro, mas a seleção funciona muito bem. Agora eu vou mostrar uma outra coisa que não é da lista, não é do input list, mas é de máscara, que é uma coisa que pode dar um upgrade nesse nosso projetinho aqui, que é você preencher a sua borda com um vídeo. No caso do vídeo, a gente não pode usar a lista. Por quê? Porque quando eu tenho uma lista de vídeos, cadê vídeos? Quando eu tenho uma lista de vídeos, eu não consigo dar play no vídeo e ficar rodando somente aquele vídeo. Quando o meu loop está habilitado, ele vai dar um loop na lista inteira e não só naquele vídeo. Mas aí como é que a gente faz? Vou mostrar aqui. Por exemplo, ó, a gente já tem aqui, vou visualizar aqui. A gente já tem aqui uma borda que é preenchida por vídeo. Então dá um efeito bem legal, né? Então como é que a gente pode fazer isso? O princípio da máscara é o mesmo, né? Deixa eu mostrar aqui. Então esse vídeo, ele tá mascarado pela minha borda. Vou tirar aqui. Ó, é esse o meu vídeo. Ele tá mascarado pela minha borda. Então eu vou vir aqui nos meus elementos. Nas camadas aqui do meu elemento, eu tenho que a minha borda é esse preenchimento bordas. Eu vou trocar, eu até posso botar só por cima, né? Vou fazer isso, vou botar por cima.
meu angular, que já está mascarado. Então a minha borda já foi. Pronto, ok, é simples assim. Eu posso fazer isso nos outros vídeos também, nos outros elementos. Vamos lá. Como eu disse, a gente não pode fazer esse preenchimento com o vídeo a partir de uma lista, porque a lista não me dá o loop individual de cada vídeo, e eu preciso desse loop aqui habilitado. A gente pode fazer essa troca usando um mixer interno do vMix. Vamos ver. Clica aqui no botão adicionar input, mas aqui nessa setinha do lado a gente importa mix. Os meus vídeos já estão mascarados aqui e eu vou adicioná-los. É o meu 13 e o meu 18. Se eu tiver um outro, eu vou adicionar um outro aqui só para a gente ter junto, né? Entrei aqui com esse outro vídeo. É importante desabilitar essas caixinhas aqui. Habilito o loop dele e eu preciso colocar a máscara aqui também. Pronto, já está aqui mascarado. Então, se eu quiser alterar para esse outro cara aqui, aí eu coloco ele aqui. Mas como é que eu insiro isso lá dentro dos meus elementos? O meu mix é a saída 23, a entrada 23. Então vem aqui no elemento. Eu vou botar só nessa moça aqui. Nas camadas dela, em vez do preenchimento de bordas, eu vou botar o 23. E quando eu troco, já troca ali nela. Você não pode dar um cut aqui na entrada, porque senão ele vai para a saída ali, tá certo? Não é isso. Você dá um cut nesse cortezinho aqui da direita, que ele troca os elementos de dentro do meu mix. E uma coisa legal, você pode aqui também, por exemplo, essa minha entrada 24 aqui, ele tá com quase a mesma cor ali do outro, então eu posso alterar a cor. Pronto, ele já alterou ali, e quando eu altero ali. E você pode ter se perguntado por que a gente não fez a máscara direto aqui nessa saída no mix. Na verdade eu coloquei mascarando somente aqui nesse mix, mas não ficou bom, ficou com um serrilhadozinho aqui nas bordas, não ficou bom. Mas quando a gente mascara o vídeo logo e usa o mix, só trocar entre os vídeos, aí fica show de bola, tá tranquilo pra gente usar. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não tenho gravado tanto, a gente está preparando aí o Hallelujah, preparando a convenção Shalom, que você vai poder acompanhar online, né, tranquilo. O Hallelujah no YouTube do festival, youtube.com/festival Hallelujah. E a convenção Shalom a gente vai transmitir no YouTube da comunidade Shalom. Então vai dar para você acompanhar tudo direitinho. Mas por isso eu não estou conseguindo gravar tanto, né? Peço a oração de vocês por isso, né, pelos nossos trabalhos aí. E a gente se vê na próxima, se Deus quiser.